Bom dia, meu povo. Esse é o primeiro vídeo do projeto 23 ou Menos, que eu compartilhei com vocês recentemente, que é uma ideia que eu tive no processo de escrever o meu novo livro, que uma das atividades que me toma bastante tempo e que me faz refletir bastante é procurar pelas melhores definições sobre os conceitos que eu estou tratando, né? E o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês, esse conceito aqui de indexação, né? Que é algo que para mim, no SEO já era algo que eu tratava muito, né? E aí quando eu comecei a fazer biblioteconomia, é uma das vertentes, né? Algo que a gente estuda na biblioteconomia, uma das bases, das estruturas que a gente mais estuda, que é esse processo de construir um índice, né? Essa indexação, né? Como é que a gente faz esse processo? E a definição que eu construí é exatamente essa aqui, né? Que é esse processo técnico cognitivo interdisciplinar de tratamento temático e organização do conhecimento, né? Eu até marquei aqui essas informações, que é um processo técnico e cognitivo interdisciplinar, tratamento temático e organização do conhecimento, que consiste no exame analítico, na condensação e na representação do conteúdo essencial de recursos informacionais, estruturados ou não, e aí aqui continua, né? A gente pode ver que, né, e aqui a definição continua, né, falando sobre que é mediante identificação, seleção, conversão de conceitos fundamentais nessas unidades de indexação, né, que é um outro conceito que eu vou falar mais para frente, que pode ser expresso por palavras em linguagem natural ou por alguns descritores padronizados, né? A gente pode falar aqui também em código, em linguagens documentárias, controladas, taxonomias, ontologias e aí por aí vai, né? Mas o que eu queria ver aqui com vocês é exatamente aquela primeira parte ali, né? Sobre esse processo, né? Cognitivo, né? Sobre o que fala essa interdisciplinaridade, o que é esse tratamento temático e essa organização do conhecimento. Bom, então se a gente for ver aqui, né, na primeira parte da definição, a gente tem coisas que são esse processo técnico, né? Então é um processo especializado, né, digamos assim. Então tem profissionais que são especializados nessa atividade, né, que exercem um processo que é cognitivo, que envolve conhecimento, né? Então a gente tem no meio do caminho aqui que envolvem conhecimento. Então, a gente tem esses dois aqui atuando numa, numa mescla de algo que é aprendido, né, que é historicamente conhecido, né, e passado de geração para geração, né? Então, por exemplo, temos aqui né, por exemplo, vamos dizer um bibliotecário, né, que repassa essa informação a outros bibliotecários, né, bibliotecárias que estão aprendendo, né, que é meu ótimo desenho dos alunos e que aprendem a, por exemplo, indexar, a criar índices, né? Então vão criar um índice ali, né? E tem um outro processo que está agora aqui nessa cabecinha aqui e nessas cabecinhas, né? Então que é um processo que é cognitivo, então envolve o conhecimento que é adquirido nesse processo, né? Tem aqui o conhecimento aqui no nosso, dizer aqui no cérebro de cada pessoa, né? Que vamos ver aqui um desenho do cérebro, esse maravilhoso desenho do cérebro, e que aqui dentro, além do processo, né, do funcionamento do cérebro, processo cognitivo, ele entra em contato o tempo todo com essa formação e o conhecimento. Então está interno e externo
o que já foi aprendido e o que está sendo aprendido em tempo real, né? Então, essa aqui é uma parte desse processo de indexar. E olha que aqui eu não estou falando de indexação automática, indexação por máquina. É o nosso processo como seres humanos de criar índice, né, que foi emulado nos buscadores, nos algoritmos, né? E aí aqui eu falei, né, do bibliotecário, mas aqui tem bibliotecário, tem médicos, por exemplo, né, tem várias especialidades que trabalham em conjunto, né? Então, e mesmo um profissional como um bibliotecário, por exemplo, ou um indexador que não seja bibliotecário, ele vai recorrer a essas especialidades, né, a esses profissionais, para validar, para conseguir entender se esse índice está realmente correto. Então, é um processo que né, que tem um viés de conhecimento técnico, né, ele funciona internamente no nosso, na nossa máquina cognitiva, digamos assim, e ele não consegue ser feito por uma disciplina só. Só a biblioteconomia, só a ciência da informação, a tecnologia, qualquer uma área não consegue fazer um índice de qualidade trabalhando sem uma outra disciplina, sem usar a disciplina de outras áreas, mesmo que seja um profissional só, né? E aqui entra a parte do tratamento temático, né? Então aqui a gente vai ver, né, que a gente entendendo isso tudo, deixa eu apagar esse processo aqui, né? Entendendo que esse processo aqui é feito por um processo que é histórico, né? Que ele é histórico, que ele é cognitivo, que ele envolve técnica e várias técnicas, né? Interdisciplina, a gente vai ter que tratar temas, né? Por isso é temático, dentro de um índice, né? Então, dificilmente existe um índice geral de tudo. Até o próprio Knowledge Graph do Google ele é separado em nódulos, né? Então tem as entidades que estão relacionadas, né? Se a gente for ver, aqui tem um nódulo, aqui tem um grandão, tem um pequenininho, tem outro. Por exemplo, isso aqui é medicina, isso aqui é direito, isso aqui é bíblio, isso aqui é educação física. Então, existem entidades que estão dentro desse nódulo, né? Tem esse nódulo grandão, e aqui circulam entidades que estão dentro, que estão relacionadas entre si, às vezes se relacionam com outras áreas, mas é trabalhado dentro dessa estrutura de nódulos, né? E esses nódulos são separados por temas, né? Como eu falei aqui, a medicina, se a gente for fazer um nódulo aqui dentro, tem, por exemplo, pediatria, tem, enfim, né? Várias especialidades aqui que são dentro desse processo técnico cognitivo, né, de muitas disciplinas, são tratados como temas, né, são chamados de temas, tem esse nome, né? E isso aqui está no processo de organizar o conhecimento, né, que é o processo de o ser humano desenvolve o conhecimento, né? Ele organiza, conhece o mundo através de dados, organiza esses dados através de informação. Então, a gente tem o nosso mundão observável, né? Nosso mundo aqui, aí a gente observa esse mundo, transforma essa observação aqui em dados, planilhas, cálculos, enfim, né? Faz essa transformação, gera isso aqui, gera informação através da análise dessa informação, desses dados, né? Gera informação, e aí adquire conhecimento através desse processo aqui de compartilhamento, estudo, e o conhecimento é nosso, interno, né? A organização do conhecimento visa exatamente isso, né? Pegar, extrair esse conhecimento aqui de pessoas e grupos e transformar de novo em informação, que pode ser, agora sim, registrada, organizada e principalmente recuperada, que é a nossa parte aqui. Então, entender o processo de indexação, né, que ele é técnico, cognitivo, exige
tem o uso de muitas disciplinas, que trata temas e que organiza esse processo aqui, né, de observação do mundo, eh, análise dele, né, transformação em dados, esses dados que com contexto viram informação, se consumidos, esse processo aqui tem o conhecimento, informação que gera conhecimento interno que vira informação novamente, e vem aqui essa área da organização do conhecimento, organização da informação e recupera, né, que recupera, organiza, registra, organiza e recupera esse processo aqui para que as pessoas possam usar, né? Aqui sim entra aqui a nossa a nossa tarefa em si, né, do SEO, de fazer com que as pessoas possam usar essa informação que foi recuperada, né, em ambientes de recuperação da informação, como, né, o Google, e qualquer ferramenta que usa IA para recuperar informação ou gerar informação, né? Hoje em dia a gente tem esse processo de recuperação barra geração, né? Então, mas todo aquele processo, né, de criar o index, etc. e tal, ele continua funcionando, né? Seja uma pessoa fazendo um index para os livros da sua biblioteca em casa, seja um algoritmo ou vários algoritmos em conexão, pegando conteúdos, né, aquele processo lá do dado, informação e conhecimento, organizando esse conhecimento, transformando em informação, gerando recuperação e podendo colocar isso, né, em algum sistema, né, que aqui são esses descritores, epa, esses descritores padronizados aqui, deixa eu apagar ele aqui, esses descritores padronizados que nos permitem, esses descritores padronizados aqui, que são criados em linguagens documentárias, né, que podem ser recuperados por sistemas. Então, a gente tem um processo que começa lá no ser humano, né, que aqui é interno e aqui é adquirido, envolve muitas disciplinas, passa por um processo que vem desse conhecimento técnico aqui, né, que é o tratamento temático, está dentro de uma área que é a organização do conhecimento, né, passa por exames analíticos, né, a gente analisa as coisas, aí junta, condensa, representa esse conteúdo, né, gera esses recursos informacionais estruturados. Então, aqui podem ser listas, glossários, vocabulários, taxonomias e ontologias, enfim, qualquer uma delas, que hoje em dia a gente usa muito mais o estruturado do que o não estruturado. Né? A gente identifica o que é cada coisa, né? Cria um rótulo, cria um nome, seleciona, né? Esse vai, esse não vai, e faz a conversão, né, desses conceitos, né, que vem aqui desses temas, em unidades de indexação. Né? Então a gente cria cada unidade ali, cada núcleo vai ajudar na recuperação. Então, por exemplo, quando eu falar na medicina, os temas ligados à pediatria vão ser os temas que vão ser procurados. O algoritmo vai lá naquele tema específico, entende o que a pessoa está procurando e busca aquilo e traz de volta. E aí faz a recuperação da informação. Né? E aí se usa essas linguagens documentárias exatamente por causa disso, para unir, né, esse mundo que é o do humano, né, o nosso cerebelo aqui, nosso cérebro bonitão, que parece mais a África do que outra coisa, com, né, esse mundo totalmente digital, né, dos computadores, dos códigos, etc. e tal, para com que nós humanos, de novo, é, é, que a gente registre, organize e recupere informação. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.